Olá, eu me chamo Otto Krieger e meu canal é destinado ao autoconhecimento e expansão da consciência com cogumelos mágicos. Nesse vídeo eu quero trazer um relato de uma pessoa que atendi recentemente e ela teve o que ela mesma chamou de uma bad trip. E ultimamente eu tenho falado bastante de bad trip para quem me acompanha aqui. E eu tenho falado bastante isso porque eu tenho visto bastante gente tendo bad trip recentemente, e esse é um caso que eu vou trazer agora. E essa pessoa me permitiu trazer o relato, e aqui nesse relato dela eu vou fazer o que a gente chama de processo de integração. Eu tenho um vídeo específico falando só sobre integração, tá aqui no card aqui em cima, assiste depois desse vídeo, que é integrar, como o próprio nome diz, essa experiência na vida dessa pessoa, para que ela tenha bons aprendizados e não seja algo simplesmente ruim, banal na vida dela. Porque quem me acompanha sabe, e quem se aventura de forma com objetivo de expansão da consciência e etc., sabe que as bad trips sempre trazem muitos aprendizados, às vezes até mais do que uma boa experiência, se essa pessoa saber fazer um bom processo de integração. Então eu costumo dizer que a preparação para a experiência e a integração são muito mais importantes do que a experiência em si. E a preparação é aquilo que a gente chama de set setting. Eu tenho outro vídeo específico sobre a preparação aqui no card, como ter uma boa experiência com os cogumelos mágicos. Inclusive eu vou refazer esse vídeo com um conteúdo mais profundo ainda, mas recomendo você assistir esse vídeo caso você principalmente vá ter as suas primeiras experiências. E nesse vídeo, o objetivo desse vídeo é justamente isso aqui, fazer um processo de integração, onde eu já conversei com essa pessoa bastante e ajudei ela a fazer um processo de integração. Inclusive ela também faz acompanhamento com terapeuta, o que é muito bom para pessoas que se aventuram com os psicodélicos, com os cogumelos, nessa forma de expansão da consciência e autoconhecimento, ajuda bastante. E enfim, se você quiser ter seu relato contado aqui e ter minha opinião, talvez meu auxílio para fazer um processo de integração legal para sua experiência, é só entrar em contato comigo pelo Instagram e mandar seu relato lá. E vamos para o relato em específico. Experiência com o cogumelo. Dia 19/1/2025, às 17 horas, 3 gramas de cogumelos desidratados. Inclusive o que ele fez aqui já é uma parte do processo de integração, que é escrever a experiência que a pessoa teve. No seu caso, se você for fazer uma integração, escrever a experiência, a sua experiência, e todos os dias, pelo menos uns 5, 10 minutos, uma vez por dia, você relê a sua experiência para ver o que ela quis te dizer, os sentimentos que você teve, o que aconteceu durante a experiência. Esse é um processo que vai ajudar bastante nessa questão da integração e que vai fazer você entender com muito mais facilidade os insights que você teve durante a experiência, o que é extremamente fundamental, principalmente se for uma bad trip. Almocei por volta das 1h30 da tarde. Comi uma comida bastante carregada, ossobuco. Não conheço, não perguntei o que é, mas não é da nossa região pelo jeito, porque eu não conheço. E dividi um vinho rosé com minha esposa. Depois tomei um café. Cheguei em casa por volta das 2h30 da tarde e dormi até as 4h30 da tarde. Ingeri os 3 gramas de cogumelo às 5 horas da tarde, depois de dar comida para Lucky. Fui para o home, liguei a TV e coloquei uma playlist de rock psicodélico, com umas imagens bem legais. Devo ter ficado por volta de 1 hora, até minha mulher chegar para assistirmos alguma coisa. Até esse momento não havia muita sensação. Escolhi um filme muito louco de verdade. Durante o filme, o efeito parece ter chegado com tudo. Além do filme me incomodar, eu começava a ver cores diferentes e mudanças nas imagens. Interrompi o filme porque estava me incomodando muito a confusão que estava acontecendo na minha cabeça. Eu não sabia o que era o filme, o que era a criação da minha mente e o que era a confusão com os vídeos vistos na internet, TikTok, etc. Quando fui me levantar para fazer alguma coisa, meu cachorro ficou agitado, pulando sobre mim, um comportamento diferente. Eu alisava ele para acalmá-lo, e ele parecia um desenho animado. Minha mulher falava coisas estranhas, resolvendo um problema de nosso filho no celular. Tive muita sede e fui algumas vezes na cozinha beber água e enchi a garrafa que havia secado. Depois disso, resolvi subir, pois não estava me sentindo bem. Pedi para minha mulher conferir tudo,
pois eu não estava sob controle de mim para garantir e executar todos os procedimentos de fechamento e segurança da casa. Subimos e continuei alucinando bastante. Confusão mental, pensamentos intrusivos, paranoia, muita sensação de medo, mistura dos filmes Interestelar e A Origem. Olhava a hora de instante em instante, até que resolvi parar de olhar, pois eu tinha a sensação de que muito tempo havia se passado, mas quando eu olhava as horas, tinham se passado poucos minutos. Tive uma noite péssima, suei bastante. Minha mulher disse hoje que as pontas dos meus dedos estavam geladas, embora eu tivesse com calor e suado. Tomei um banho gelado de madrugada, bebi muita água, fiz xixi várias vezes. São 6h43 da manhã e finalmente o dia amanheceu. Acordei às 5h10 e já me alimentei, frutas com cereais e um café puro. Era o momento que eu mais esperava durante a noite, para ver se o efeito do cogumelo havia passado. Diminuiu bastante, mas sinto que ainda há resquícios. A cabeça está pesada porque também dormi pouco e mal. Considero que tive uma bad trip. Existe algo que eu possa tomar ou comer para que ajude a cortar os efeitos mais rapidamente? Essa foi a experiência da pessoa e agora eu vou fazer o que eu sempre trago aqui no canal, que é o processo de integração da experiência dessa pessoa, que é entender o porquê que essa bad trip aconteceu e poder corrigir essas práticas nas próximas experiências para que a bad trip não ocorra e os cogumelos levem onde realmente essa pessoa pode chegar. Ele já começou comendo uma comida muito carregada, o que não é legal antes da experiência com os cogumelos. É legal a gente estar com a barriga mais leve, mais vazia, não 100% vazia. Tem pessoas que recomendam fazer o jejum, tem pessoas que fazem o jejum e o jejum aumenta, potencializa os efeitos dos cogumelos, mas é algo desnecessário para quem está começando, porque se a pessoa muitas vezes está usando uma dose mais baixa, ela não precisa de algo que potencializa. Isso são coisas para pessoas mais experientes, mas sim o jejum potencializa, mas não é para todo mundo, pois o simples fato do jejum vai fazer você ficar sem energia. Energia é uma questão que você tem que ter durante a experiência para você muitas vezes acompanhar o embalo dela. E ele comeu uma comida pesada, o que também não é legal, porque vai te estufar bastante e ao consumir os cogumelos, que é um organismo que o seu corpo não está acostumado, ou seja, naturalmente o seu corpo vai ter uma espécie de rejeição, porque ele nunca consumiu cogumelos, e isso costuma causar desconforto em muitas pessoas, um certo enjoo, desconforto estomacal, embrulhos raríssimos. Eu vi poucas pessoas que chegaram a vomitar, então, mas é natural a pessoa talvez sentir um pouco de desconforto, e uma comida pesada pode ajudar a causar esse desconforto. Depois ele tomou um vinho, o que não é legal antes da experiência com os cogumelos. Inclusive é legal a gente dar um tempo do álcool, 2, 3 dias se possível, pelo menos um dia antes da experiência a gente não consumir bebidas alcoólicas, porque o álcool ele tem um efeito um pouco diferente dos cogumelos e pode causar uma interferência sim, principalmente durante o consumo. E depois ele ainda tomou café, algo que pode ajudar a ficar um pouco ansioso, um pouco mais agitado e facilitar uma possível crise de ansiedade durante a experiência, que foi o que aconteceu. Ele usou 3 gramas de cogumelos, o que é uma dose mediana. Pode ser mediana forte para algumas pessoas, ou mediana ou mais fraco para algumas pessoas, depende de peso, altura, inclusive a alimentação e etc. No caso dele, aparentemente, foi uma dose já um pouco mais forte para ele. Ele deveria ter usado talvez 1 grama, 1,5 gramas, 2 gramas de cogumelos mágicos. Depois ele colocou uma playlist de rock psicodélico. Música é legal e é muito bem-vindo durante a experiência com os cogumelos mágicos. Na verdade, são um dos fatores principais na experiência com os cogumelos mágicos. Por isso que é interessante a gente escolher um set musical de músicas específicas com o objetivo de tocar lá no fundo da nossa alma. Sabe aquelas músicas que te fazem pensar sobre a vida, sobre você, sobre momentos, sobre objetivos, sobre condutas, aquelas músicas que mexem positivamente com o nosso espírito, com a nossa mente, com o nosso consciente, independente de gênero. Gênero influencia? Obviamente, eu não estou falando para você ouvir um sertanejo e um funk durante a experiência com os cogumelos mágicos. A gente nem precisa entrar nessa questão da influência negativa que essa música vai te trazer durante a experiência. Mas gêneros como o rock psicodélico, que foi citado no caso, é um gênero muito legal se forem músicas com melodias, com letras principalmente, que te façam realmente entrar em um estado profundo de introspecção, e a gente sabe que existem várias músicas maravilhosas e incríveis que favorecem esse estado de introspecção.
E a gente programar um set musical de 4, 5, 6 horas, que geralmente costuma durar o tempo da experiência com os cogumelos, sem que a gente precise se preocupar em ficar trocando as músicas durante a experiência e o set só rolar e você poder se conectar com aquela música de uma forma muito mais profunda por causa dos efeitos cogumelo, é extremamente sensacional. Então a gente preparar essa questão, que entra na parte do set setting, da preparação para a experiência, a gente preparar um set musical é muito importante. E no caso dele, aparentemente foi algo legal que ele deveria ter se focado durante a experiência dele, e que não foi o que aconteceu. Ele deixou o set musical de lado e foi assistir um filme. Outra questão que não é legal, a gente assistir filme durante a experiência com os cogumelos mágicos. Filme é algo externo, ele não vai favorecer o estado de introspecção, que é o que eu trago aqui no canal. Como quem me acompanha sabe, que meus vídeos não são para pessoas que querem ter brisa, alucinação e etc, e sim para pessoas que querem se aprofundar para dentro de si mesmas. Então, filmes e algo que seja externo, que vai exigir tua atenção durante a experiência, não é legal, porque vai te tirar desse estado introspectivo que automaticamente os cogumelos te colocam. E querendo ou não, os cogumelos já fazem isso, colocam a gente em um estado introspectivo, e um filme vai tirar você, vai tirar o teu foco, vai tirar a tua atenção daquilo que o cogumelo realmente foi criado para fazer, digamos assim. Por exemplo, a música é algo que está no ambiente externo, mas que vai favorecer o estado de introspecção, porque a pessoa vai ouvir a música, vai fechar os olhos, vai se conectar com a sintonia, com a frequência, com a melodia, com as letras, e vai entrar num estado introspectivo, onde a gente sabe que mesmo sem usar substância nenhuma, a gente já consegue entrar nesse estado com certas músicas. Então imagina você potencializar esse estado com os cogumelos, e é isso que os cogumelos fazem. E se ele tivesse continuado, por exemplo, nos rocks psicodélicos, provavelmente ele poderia ter entrado nesse estado de comunhão, digamos assim, com as músicas. E ele entrou num estado de comunhão com o filme, que não deveria ter acontecido, e ainda por cima parece que foi um filme que atormentou bastante a consciência dele. Além de ele ter que ficar preocupado com algo que estava acontecendo no externo, que era o filme ainda talvez trouxe conteúdos para ele que fizesse ele criar pensamentos intrusivos durante a experiência dele, coisa que não pode acontecer para que a gente realmente tenha um bom proveito dos cogumelos da experiência psicodélica. Outra coisa de ambiente externo que aconteceu já em seguida foi a mulher dele estar conversando com o filho deles e tendo que resolver alguma questão com o filho deles. Isso do lado dele. Então eu costumo dizer que a pessoa que está acompanhando, quem está usando os cogumelos, quem está tendo a experiência, é extremamente fundamental essa pessoa estar tão preparada quanto a pessoa que vai usar os cogumelos. Porque essa pessoa tem que estar acompanhando, conduzindo muitas vezes a experiência daquela pessoa. Por exemplo, o fato da mulher dele ter que estar resolvendo o problema do filho deles, do lado deles, isso foi uma questão que influenciou de forma muito negativa na experiência dele, porque ele já estava entretido e tendo que resolver questões que o cérebro dele não queria resolver no filme, sobre o que estava acontecendo no filme, e o filme influenciando, e de repente ainda a mulher dele trouxe uma questão de problema, de resolução de problema com o filho deles, já aumentou ainda mais a preocupação que ele estava tendo ao entrar naqueles sentimentos ruins com o filme. E isso não deveria ter acontecido durante a experiência. Então a pessoa que acompanha quem está usando os cogumelos tem que estar extremamente preparada também, porque pode acontecer, e foi esse o caso, de que a mulher dele não teve a intenção de influenciar negativamente. Eu não estou falando isso, mas por ela não entender o que ele estava sentindo no momento, ela também não sabia que ela não deveria ter feito isso do lado deles, não deveria ter trazido essa carga emocional para ele durante a experiência, porque a experiência psicodélica, ela deixa a gente muito sensível a estímulos externos. Então o que está acontecendo ao nosso redor é extremamente fundamental para que a gente consiga tirar o máximo de proveito da experiência. E como foi esse caso, por exemplo, foi de forma não intencional, ela influenciou negativamente a experiência dele. Então a pessoa que está acompanhando, ela tem que ter noção de que talvez algo simples que pareça normal, durante a experiência da pessoa que ela está acompanhando, pode parecer algo, às vezes, tenso, tenebroso, como situações, que foi o caso, que é normal de eles ter que resolver no dia a dia. Durante a experiência pode ocasionar pensamentos que não ocorreriam normalmente. Então
muitas vezes de forma não intencional, que foi o que aconteceu aqui, a pessoa que está ao redor pode influenciar negativamente a experiência. Já aconteceu comigo algumas situações assim, onde de pessoas que estavam me acompanhando falarem algo que eu interpretei de forma errada e que ao mesmo tempo eu sabia que era algo normal, mas por eu estar durante os efeitos, durante a sensibilidade dos efeitos dos cogumelos, eu interpretei de forma negativa, mesmo sem a intenção da pessoa me proporcionar aquilo. Então quem está acompanhando tem que estar extremamente preparado também. É uma coisa que eu falo nesse vídeo sobre preparação da experiência com os cogumelos mágicos, e que quem é para iniciante eu reforço que é extremamente fundamental se aprofundar. Aí depois eles subiram e ele continuou tendo essas sensações ruins que foram provocadas já por essas primeiras circunstâncias que eu falei aqui no vídeo, que já influenciaram todo o resto da experiência dele. Então veja bem como é importante a preparação para a experiência, porque se ele tivesse se programado já e ciente dessas coisas que ele não deveria ter deixado acontecer durante a experiência, muito provavelmente a experiência teria se encaminhado para algo muito melhor, se talvez ele tivesse entrado no embalo do rock psicodélico, das músicas que ele estava ouvindo no momento, ou programado um pouco melhor para onde iria a experiência. Então a intenção de preparação, set setting e integração da experiência é justamente isso aí, a gente conduzir, a gente preparar, a gente encaminhar a experiência para aquilo que a gente quer que ela seja. Então a gente tem que fazer certas coisas que vão favorecer o encaminhamento para esse tipo de experiência que a gente está buscando. Não quer dizer que se preparar para isso aí a gente vai evitar bad trip, mas vai facilitar muito com que a gente não tenha uma bad trip. E caso a gente tenha uma bad trip, esse processo também vai preparar a gente a encarar essa bad trip de uma forma positiva e poder trazer aprendizados dessa bad trip de forma madura, de forma consciente e de forma que vão trazer benefícios para você. Depois ele continuou falando que ele estava suando bastante, estava com alguns sintomas que ele comentou ali no final do relato, que são sintomas que ocorreram muito provavelmente devido à ansiedade, a crise de ansiedade, pensamentos intrusivos que ele comentou que ele teve, deve ter subido a pressão dele, o que é muito natural, mesmo sem influência, mesmo sem uso, uma pessoa tendo uma crise de ansiedade, ela vai subir a pressão dela muito provavelmente, então pode ter ocorrido isso com ele, o que ocasionou todos esses sintomas que ele comentou. Então são pequenos pontos que eu trouxe aqui no vídeo que ele comentou comigo que ele poderia ter evitado para que a experiência dele fosse melhor. Mas como ele está fazendo um bom processo de integração comigo mesmo, a gente já conversou bastante e ele mesmo comentou que faz acompanhamento com terapeuta, o que é extremamente benéfico nesses casos de integração da experiência, principalmente se for um terapeuta que sabe conversar sobre substâncias psicodélicas e etc. O que hoje eu acho que tem que ser regra, né? Porque as pessoas estão buscando isso aí. E ele agora está fazendo esse processo de integração que ele mesmo comentou que está sendo muito necessário e benéfico para que ele entenda a experiência dele. Ele mesmo comentou que está pensando em talvez futuramente ter uma nova experiência, só que dessa vez fazendo um set setting legal. E ele terminou o relato dizendo que apesar da bad trip, ele começa a repetir a experiência. É claro que de uma forma totalmente diferente. Ele pensa inclusive em fazer em casa, onde ele não tem as responsabilidades que exigem a atenção dele. Talvez eu vá para a casa da minha mãe, que acho que inclusive é melhor para lidar comigo durante a experiência. Tenho anotado tudo e amanhã estarei com a minha terapeuta. Então, ele teve uma bad trip, mas está fazendo o que é extremamente necessário, que é integrar essa experiência. E no final ele comentou que talvez na próxima experiência ele vá para a casa da mãe dele. Como eu comentei sobre a questão da pessoa que está acompanhando, a babá, né, a pessoa que está acompanhando e conduzindo a experiência da pessoa, é extremamente fundamental. E ele comentou que, por exemplo, vai para a casa da mãe dele, pode ser algo muito bacana para ele, porque esse fato da gente ter alguém nos acompanhando preparado, que vai saber lidar com nossas emoções, nossos sentimentos e as explanações que a gente vai ter durante a experiência psicodélica, é muito interessante ter alguém que a gente tem muito conforto, muito aconchego, como no caso dele, ele vai para a casa da mãe dele e uma coisa que eu aconselho para ele também, se ele estiver assistindo nesse vídeo, é ter o acompanhamento da mãe dele, da esposa dele,
E talvez até de filhos, porque esse elo, esse conforto de a gente ter o apoio das pessoas que realmente nos apoiam nas escolhas que a gente está fazendo é extremamente fundamental para a experiência com os cogumelos. E a experiência com os cogumelos, para as pessoas que se aprofundam em expansão da consciência, autoconhecimento, que é o assunto que eu trago aqui no canal, concordo comigo quando eu digo, e essas pessoas também dizem, que a experiência psicodélica, quando feita para esse objetivo, com essa finalidade, costuma estar entre os 5 maiores sentimentos que uma pessoa pode ter durante a vida dela. E muitas pessoas relatam ser o maior sentimento de forma positiva da vida dela, quando a experiência é feita dentro desse contexto. E ter o apoio, o conforto, o aconchego de pessoas que a gente ama e nos apoia e estão conosco é extremamente benéfico durante a experiência. Pode favorecer 10, 20, 30, 50 vezes que a gente tenha uma boa experiência com os cogumelos. Então para esse vídeo é isso aí. Se você gostou dessa pegada mais diferente que eu estou pensando em trazer aqui para o canal e quiser mandar seu relato, como eu falei no começo, é só mandar pelo Instagram. E se der boa eu vou trazer mais conteúdo, porque tem mais pessoas, bastante pessoas que eu já atendi, bastante pessoas que vêm trazer seus relatos para mim e que eu auxilio fazendo esse processo de integração. E eu acho interessante porque vai ajudar mais pessoas que estão buscando e podem passar pela mesma situação e evitar isso aí. Então para esse vídeo é isso aí, valeu, até a próxima.